Rogéria, como é que está o som, minha amiga? Você podia me ajudar, por favor? Boa noite. Oi, Daisy. Minhas amigas, me ajudam, por favor, para saber como é que está o som. Estão me escutando bem? Para saber se eu uso microfone ou não microfone. Como é que está o som? Boa noite, Atmos. Boa noite, Maristela. Eu precisaria que vocês me dessem um retorno, como está o som, para ver se eu plugo o microfone ou sem o microfone, tá? Eu fiz com o microfone agora há pouco as preces na CEF e o som não ficou bom, houveram reclamações. Por isso que agora eu estou sem o microfone. Precisaria essa avaliação, por favor, minhas amigas. Tá bom o som? Ah, que maravilha. Oi, Célio. Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço imensamente a presença de todos. Que bom, gente. Então, estamos preparados para começar, esperando só dar o horário. Vou botar mais uma musiquinha aqui até lá. A Maristela sugeriu que eu cantasse. Diante dessa impossibilidade, nós trouxemos uma musiquinha para harmonizar um pouquinho o ambiente. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem. Seja o amor.
Boa noite, meus amigos, que essa luz desça sobre nós e que possamos aqui fazer uso da palavra da melhor forma possível e que faça chegar a algum coração, algum necessitado, as informações, as compensações, o conforto que esse estudo tem por fim. Meu nome é Ernesto Terri, agradecemos imensamente pelo convite do Centro Espírita Átmos e aqui estamos para, com carinho, a fazer o nosso melhor. Fazendo a página de harmonização, vamos repetir uma página que fizemos agora há pouco, na irradiação que tivemos na CEF, que intitula-se Que é Felicidade, do livro de Senira Pinto, Eu Sou o Caminho. A humanidade sonha com a deusa felicidade, tão decantada, e raro é aquele que realmente encontra e sabe retê-la para sempre junto de si. E por que isso? Porque a felicidade que as pessoas buscam tão ansiosamente é irreal, logo se dissipa. Quando um vento forte sopra trazendo nuvens escuras, prenunciadoras de tempestade. A paz que parecia reinar desaparece e a breve felicidade abandona seu trono feito de fantasias. A felicidade real não pode ser concebida em termos sensoriais. Não se adapta à fórmula do prazer dos sentidos. Essa felicidade é do espírito, é conquista feita através de sacrifícios e transcende qualquer arrebatamento dos sentidos. Entre uma conquista espiritual e a obtenção das satisfações passageiras, existe a diferença indiscutível que observamos entre a luz do sol e a chama de uma vela. Felicidade é realização. Quando desvendamos nossa realidade, podemos levá-la a outros sob a forma de felicidade. Ao cumprirmos nosso dever sem a preocupação de buscá-la, ela se tornará nossa vida e conosco ficará para sempre. O equilíbrio espiritual permanecerá. Não é fórmula específica para a sua efetivação, mas é sem dúvida a maneira pela qual nos tornaremos dignos dela. Levemos paz como dádiva do coração para repartir com as almas desalentadas e sedentas de amor. Nesse percurso encontraremos a perfeição de que carecemos. Se formos feridos pela incompreensão, embora nossa alma sangre, receberemos de outra fonte o que nossos companheiros não nos podem dar. Na terra ninguém vive para ser feliz, mas para se aperfeiçoar. Aqui é o palco de ensaios para a perfeição. E aí falamos da perfeição real, plena. Afastemos da mente a ideia de estar contra a vida ou lhe pedir que abra exceção para nós. Aceitemos as regras do jogo, sem usar as cartas marcadas de um baralho inútil. A felicidade que Deus reserva para seus filhos
consiste na identificação da nossa vontade individual com a divina vontade. Quanto mais nos identificamos com a vontade de Deus, mais depressa nos libertaremos de nossas limitações e alcançaremos a felicidade a que destinamos, ao que fomos destinados. A felicidade é íntima da perfeição. Sem a essência de uma, não haverá a existência de outra. Desejemos a felicidade de servir, a coragem de empreender todos os esforços para a nossa libertação. E se para isso tivermos de atravessar o caminho da dor, atravessemo-lo pagando tranquilamente o preço que nos for exigido. Meus amigos, vamos fazer agora a prece de abertura, solicitando o amparo, a ajuda de Deus, de Jesus, dos nossos mentores, protetores, para que tenhamos um ambiente seguro, tenhamos o equilíbrio, para podermos apresentar o conteúdo de um trabalho que aborda o porquê das dores, o porquê sofremos, a necessidade de respeito à dor alheia e que isso possa fazer parte de um grande aprendizado para cada um de nós. Fica conosco e que possamos plenamente falar aquilo da melhor forma possível. Graças a Deus. Meus amigos, vamos trabalhar. Falar hoje da minha dor, sua dor. As dores são como digitais, são individuais e únicas. Portanto, é inquestionável, incontestável a existência da dor, dos sofrimentos. E vamos chegar mais na frente a uma questão importante, que não nos é lícito julgar ninguém, mas também não nos é lícito questionar a dor, a veracidade ou a intensidade da dor do outro, pois elas são individuais. E para começar, nós vamos fazer o conceito de dor que nós buscamos no dicionário, que é uma experiência sensorial de sensação ou de emoção, sempre desagradável, em decorrência de lesões, de doenças ou de algum desvirtuamento emocional que teve uma causa. E essas experiências de dor, elas necessariamente irão influenciar de uma maior forma ou menor forma na qualidade da nossa vida, no nosso estado geral. Fomos buscar também o conceito filosófico de dor, e tinham vários, escolhemos um do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. O mais difícil não é falar o pensamento dele, o mais difícil é pronunciar o seu nome. Mas o Friedrich Nietzsche, que é tanto falado pelos filósofos contemporâneos, ele viveu entre 1844 e 1900 e foi um filósofo, escritor e adepto das artes gerais. E ele falava algo inusitado, que pode não ter sido compreendido na acepção completa. Somente a grande dor fará a libertação final do espírito. Não tenho certeza se essa dor nos fará melhores, mas sei que de alguma forma ela nos fará mais profundos. Ele está fazendo alusão ao aprendizado da dor, obviamente. Continua Friedrich, ele se opõe frontalmente à avaliação negativa da dor, pois ele é adepto de que tudo na vida tem um fim que pode ser utilizado para o aprendizado. O Espiritismo também acha. E ele fala: o que não me destrói, me fortalece. E essa frase por si só, ela vai ao encontro da finalidade útil da dor que o Espiritismo nos traz,
como educador, como processo educativo, processo pedagógico, por mais difícil que possa parecer, principalmente para aqueles iniciantes. Não é que nós sejamos os espíritos apaixonados pela dor, não é que nós façamos apologia da dor maravilhosa, mas da necessidade de nós passarmos por ela ser decorrente de algo que nós mesmos fizemos. Então, vamos entrar nos sintomas da dor. Esses sintomas, eles se adequam tanto àqueles que sentem, a nós e aos outros. E nós temos vários tipos de dor. Por vezes nós podemos nos sentir sós, tristes, com a dor da solidão, e podemos, de algum motivo, ou alguém pode ter pedido, suplicado, fisicamente ou mentalmente, por alguma ajuda. Suplicado pelo auxílio, pelo amparo, pela assistência espiritual ou de alguém. São aqueles tristes, desorientados, perdidos, são aqueles doentes de alguma sorte, sofredores, envolvidos por questões de relacionamentos, das síndromes do século, né? As síndromes mentais, as depressões, síndrome do pânico e por aí vai, ou afastamento de entes queridas que provocam, pela morte principalmente, que provocam tristezas absurdas e que por vezes nos sentimos incapazes de superação. O produto das expiações do que nós fizemos num passado errante, ou das provas que nos são permitidas para que nós venhamos evoluir mais depressa, os nossos conflitos emocionais, nossos apegos, nossas dependências emocionais ou sexuais de alguém em que nós nos afeiçoamos, mas que era uma questão muito mais de pele do que de amor, que faça com que exista o apego sinérgico pelas digitais de um e está na digital do outro, perispiritualmente falando. Existem os arrependimentos, a dor de se arrepender por aquilo que fez ou por aquilo que deixou de fazer, de sentir injustiçado. Aqueles que não acham solução nem esperanças para os seus problemas, aqueles que já procuram nas terapias medicamentosas, a solução única para os seus males, e nós sabemos que os males, as dores, muitas vezes, ou na maior parte delas, guardam com relação entre as dores físicas, dores da alma e dores das nossas vivências espirituais. Nós temos que tipos de dores? Nós temos as dores físicas, que são conhecidas, aquelas que surgem em nossos órgãos, as dores físicas de causas desconhecidas e, portanto, perispirituais, que estão marcadas por questões que nós fizemos em experiências passadas, questões erradas, que sensibilizaram o nosso perispírito e que, quando formar um novo corpo, elas sensibilizarão o corpo através de ulcerações e doenças. As dores da consciência, daquilo que nós fizemos ou daquilo que nós deixamos de fazer, e até dores de consciência daquilo que nós não nos lembramos que nós fizemos presentemente, na presente encarnação. Então existe um conjunto de situações, mas o grande momento são das grandes síndromes do século, as doenças da mente. Essas doenças que devastam, em que se misturam as questões patológicas, que são doença, com questões espirituais. E a gente não sabe onde começa uma e onde termina outra no tratamento. E o tratamento há que ser espiritual e tratamento médico. Isso é fundamental. E essas dores variam pela intensidade. Se dor física, elas podem passar com as medicações.
desde que nós passemos também pelas expiações ou pelas provas quando elas forem decorrências de processos kármicos. Mas as dores morais e espirituais, essas são mais fortes. E elas podem promover um luminoso alerta para a modificação dos nossos atos de conduta, para que nós avancemos na senda imperiosa da evolução contínua, evolução rumo à perfeição, rumo à felicidade plena, rumo a mundos mais evoluídos. Portanto, o que é importante nós entendermos com a dor é que ela é um processo educativo e algo temos que aprender. Sempre, sempre. Desde um simples alerta até uma expiação com reparação de questões que nós fizemos, de males que nós fizemos a nós ou a alguém em encarnações passadas, ou na presente encarnação. Vamos falar mais adiante. O dicionário, ele difere as intensidades, os graus de dores, eles são diferentes. Vão da leve dor, do desconforto, à agonia extremada. Notem que as dores, elas passam por estágios, por polaridades extremas, mas que essa agonia, ela poderá ter repercussões que nós não imaginamos, principalmente quando relacionadas aos distúrbios da mente. As dores também, o dicionário lá fala algo que é importantíssimo, nós entendemos. Elas são particulares, individuais, porque elas respeitam as constituições físicas e orgânicas. E aí nós vamos falar mais na frente nas questões espirituais, das experiências reencarnatórias. Então, esse conceito individual de dor, pela nossa resistência corporal e orgânica, ela também converge para o nosso raciocínio, que dores são individuais e, portanto, elas não são comparáveis. Qual o objetivo da dor? Segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, a dor, ela serve para que nós venhamos a reparar e expiar o erro dos nossos passados, do passado, as experiências pretéritas que nós tivemos. Somos espíritos milenares, não há dúvida disso. E para quem surpreender, nós já nascemos em experiências materiais e morremos, no sentido popular falando, inúmeras vezes. Porque nós precisamos, com as reencarnações, evoluir, reparar, expiar aquilo que nós fizemos de males, assim como também aprender as questões intelectuais, as questões morais, visando nossa evolução. Isso nós só aprendemos, aqui na matéria e na espiritualidade, mas só passamos na prova, vamos assim dizer, na vivência material. Então, o objetivo da dor é justamente um processo educativo de nós incorrermos em situações que nós mesmos criamos. A dor não vem de graça, a dor não nos foi ofertada, a dor não foi fruto da sorte ou do azar. A dor é educativa. E existem aqueles que falam sabiamente na amiga dor. A amiga dor, não que eu queira ela, mas que eu tenha que conviver com ela por ela ser uma reparadora daquilo que eu fiz de errado no passado. Mas o Evangelho fala que as crises de saúde, elas produzem a cura. E nós temos que entender que processos kármicos são esses, que expiação danada é essa. Ora, se eu tenho um processo kármico em que estava registrado no meu perispírito, vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, e que quando modelou o corpo, sensibilizou a ulceração, de forma que eu passasse por essa prova daquilo que estava registrado no meu perispírito, se eu passei por aquilo lá, eu fui curado. Aquela mácula que eu tinha, ela foi satisfeita dentro das leis divinas.
Mas ainda assim, não é só passar pela situação da dor. Nós temos que aprender com ela, para que nós não venhamos a praticar os erros e os males do passado que geraram essa dor. Então Jesus, lá no Evangelho, com frequência, ele falava: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. Eu misturo as duas, mas assim, uma é, ok, você está quite com o seu processo reencarnatório, e você está livre dessa mancha espiritual e você vai fazer jus a ser curado daquela mácula. Mas tem outra vertente que ele fala: meu amigo, você passou e foi curado, mas cuidado para que não te aconteça males maiores. Ou seja, se não aprendeu com aquela dor, com aquela intercorrência, com aquela doença, você pode voltar a errar e ter novamente não só aquilo que você teve de doença, como algo muito maior. Então a dor é um processo reparador, que é um meio de depuração que vai garantir a felicidade, se bem superada, a felicidade nas existências futuras. E a dor é uma questão de aceitação, né? Aceitação com resignação. Quanto mais nós entendermos que não fomos nós que provocamos, melhor nós podemos lidar com a situação, por achar justa aquela ocorrência. Não queríamos, mas se aconteceu, é justo que estejamos passando por aquilo e ok, vamos bem superar isso. No livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis, fala que a dor é uma lei de equilíbrio e uma lei educacional, que as falhas do passado recaem em nós com todo o seu jugo, com todo o seu peso, que é inevitável. E essas dores vão determinar, não as dores e a forma como que nós passarmos e aprendermos e superarmos, elas vão determinar as condições do nosso destino futuro, de acelerar o nosso progresso espiritual ou ir mais devagar. E elas são, na maioria das vezes, decorrentes das violações das leis divinas. A ação da dor é benfazeja para quem sabe compreender. É algo positivo, vai ao encontro aquilo que Friedrich Nietzsche falou. Para quem sabe compreender, pode tirar uma lição positiva da amiga dor. Agora, se não tivesse a dor, Leon Denis, eu vou ler aqui agora, Leon Denis alerta. Falar assim, ó: se não tivesse a dor, cada qual poderia embelezar sua vida à sua vontade, adorná-la com seus deleites, sem pensar que não há bem sem dor. Não, com seus deleites, sem pensar que não há bem sem dor, a ascensão sem suores e esforços. Ora, o ser humano, se deixar, ele entra no céu pelo telhado. Se deixasse e não tivesse uma lei impositiva de ação e reação no causa e efeito, uma lei educativa para nós aprendermos com os erros do passado, passando por eles, que aquilo que nós fizemos foi um erro, nós não aprenderíamos e poderíamos levar nossa vida fútil, embelezando da forma que nós quiséssemos, achando que nós podemos evoluir sem suor, sem esforços e, portanto, sem dor. Então, os males que nós praticamos no passado ficarão no passado e não farão parte do meu presente nem do meu futuro. Engano, tem que fazer parte para que a gente venha evoluir. Leon Denis fala algo extraordinário também, curioso, que eu demorei um pouco para degustar, mas ele fala que nos processos dolorosos, os processos de sofrimento, os processos de doença, o que é mais digno de admiração é a coragem de suportá-la e de vencê-la. Não é que ele esteja romantizando, ele dá um sabor, uma admiração pelo fato de nós vencermos a nós mesmos, vencermos as dificuldades, que isso vai parar será não só um benefício para o nosso perispírito, mas para nós como lutadores, como
agricultores que somos de nós mesmos. Fala também que a dor em geral é um aviso da natureza que procura nos preservar dos excessos. E pode ser esse aviso, mas muitas vezes nós ultrapassamos esse aviso dado pelos nossos mentores, nossos amigos espirituais, e nós caímos nos excessos de toda a sorte da vida. Então a dor em si é apenas um meio para nos chamar à razão. E ao mesmo tempo uma forma quase que magistral encontrada por Deus para que a gente possa ascender e chegar a uma felicidade espiritual plena e duradoura, passando pelas dificuldades e começando a entender que o mal que praticamos no passado era realmente um mal. Porque muitas vezes nós erramos por desconhecimento ou por não acreditar naquela situação. E para que serve a dor? E aí vou ler novamente. Leon Denis fala aqui no livro Problema do Ser Destinador. A dor serve para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro e martelar o ferro. Serve para edificar e ornar o templo magnífico cheio de raios, vibrações, hinos, perfumes. Preparem a apoteose do pensamento consciente e celebrem a libertação do espírito. Considerai as dores tantas vezes ignoradas dos pequenos deserdados, os sofrimentos de milhares dos seres que são como vós e nós ignoramos, porque nós temos a nossa vida como prioridade absoluta e fechamos os olhos a tudo que nos rodeia. E continua Leon Denis: considerai essas aflições sem conta, cegos privados do raio que guia e conforta, paralíticos impotentes, corpos que a existência torceu, imobilizou, quebrou, que padecem de males hereditários, e os que carecem do necessário sobre quem sopra o glacial inverno. Pensai nessas vidas tristes, obscuras e miseráveis. Agora é duro, hein, meus amigos? Continua Leon Denis: comparai vossos males, muitas vezes imaginários, com as torturas de vossos irmãos de dor, e julgar-vos-eis menos infelizes. Assim ganhareis paciência e coragem, e o vosso coração descerá para que possa estender as bênçãos e as mãos aos acabrunhados no caminho árido, o sentimento de uma piedade sem limites, de um amor intenso ou imenso desabrochará. Então, Leon Denis faz um alerta bastante duro, e ele fala de dores, apesar de elas serem individuais, mas as dores, elas são individuais em intensidades diferentes. E apesar de todos nós termos dores e todos temos problemas na vida, ainda assim, quando ele fala das nossas dores imagináveis, ele não quer desabonar a nossa dor, mas ele quer que a gente não feche os olhos para as dores dos outros. E nada melhor do que a gente ver a dor do outro para a gente calibrar a nossa dentro de uma realidade da vida. Nós não podemos fechar os olhos àqueles que sofrem. E calibrar a nossa dor diante daquilo que nós entendemos e da nossa consciência. E por que sofremos? E saímos do livro do Problema do Ser Destinador. Sofremos porque somos espíritos e fomos criados em algum momento para sermos infinitos. E assim evoluímos sucessivamente com as reencarnações de uma forma diferente. Fomos criados em tempos diferentes e não em tempos iguais. Portanto, cada um teve a sua experiência reencarnatória. Uns erraram mais, outros erraram menos. Então nós somos um arcabouço de atributos morais e intelectuais que foram incorporados ao nosso espírito e atributos de seres errantes que estão registrados no nosso perispírito, como arquivo daquilo que teremos que espiar para que nosso perispírito fique cada vez mais tênue, leve e translúcido. Essas máculas têm que ser espiadas. E o perispírito, ele além de ser esse arquivo
do nosso passado errante, ou do presente errante, porque tudo que nós fizemos de ruim ou de mal para nós ou para outros ficará ali registrado. Ele também é, segundo Leon Denis, considerado um modelo organizacional biológico. Ele que dará a formatação dentro do planejamento reencarnatório para a nossa próxima reencarnação. Então, os registros perispirituais que nós tivermos, aqueles que forem ser sensibilizados nessa presente encarnação, porque os outros vão estar inebriados, que todos nós não conseguiríamos resgatar numa única reencarnação, eles necessariamente trarão anomalias físicas para que nós possamos passar num processo expiativo. E gradativamente, com as reencarnações, com o aprendizado e com o enfrentamento dessa dor, desses sofrimentos, dessas circunstâncias, nós vamos evoluir e as manchas que estão registradas vão apagar e gradativamente, como falamos, o perispírito vai ficar cada vez mais tênue, translúcido, limpo. Isso tudo está de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, planejamento que nós participamos na maioria das vezes. E, portanto, é uma história muito maluca, parece uma conversa de boteco, nós hoje nos rebelarmos com situações da vida que nós estamos passando, das quais nós participamos do enredo, nós praticamos e nós consentimos e concordamos que seria pertinente nós passarmos por ela na presente existência. E chegando aqui a gente se rebela e fala, não, essa dor não me pertence, que azarado que sou. Não há engano, é a lei da vida, é a lei de ação e reação e causa e efeito. Tudo que nós fizermos a quem quer que seja ou a nós mesmos, de bom ou de ruim, retornará para nós mesmos, tal qual uma lei física. Então temos que passar para evoluir. Mas Deus é muito bom. Deus faz isso e permite que seja a conta-gota, quase que um financiamento do débito, um financiamento a perder de vista. Porque se fôssemos cobrados de uma vez só, não suportaríamos, não venceríamos nunca. Então eles têm essa misericórdia de conta-gota. Ok, pague o que puder, mas pague. E essa paga é um pagamento a nós mesmos, porque é uma reparação. Por isso que temos dificuldades de vida, ou na vida, obstáculos, problemas de saúde, problemas graves. Por isso que passamos por esses ditos de sabores. Eles são exatamente frutos das nossas escolhas em algum momento das nossas vidas anteriores, da nossa história espiritual, e que nos sirva de alerta, porque as escolhas dos atos atuais sensibilizarão as nossas vidas futuras também. Esse é o jogo da vida. É importante dizer, de uma forma mais clara, que a origem de todos os males, as matrizes do bem ou do mal, elas remontam nossas experiências reencarnatórias. Aquilo que nós trazemos dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso ímpeto, a violência, o ódio, o ciúme, a amargura, a insatisfação, a aflição, os sofrimentos, são modelos que nós trazemos do passado errante. Mas essas dores, esses sofrimentos, eles somente podem ser tratados por nós mesmos. Vejam bem, essas dores e sofrimentos somente podem ser tratados por nós mesmos, passando por essas situações de vida, quando trabalhamos nas suas raízes. Por isso que devemos ter uma conversa franca e íntima conosco mesmo na calada da noite, para nós perguntarmos se nós somos umas pessoas legais conosco, pessoas legais com o próximo, se nós erramos, se nós devemos pedir desculpas ou refazer ou reparar. Portanto, nós trazemos, como diz Joana de Ângeles, um monte de saquinhos nas nossas costas de questões não resolvidas, que curvam as nossas costas com aquelas
celeumas mal resolvidas num passado errante. E só nós podemos, numa autorreflexão, numa autoanálise, ver aquele ímpeto ou aquele instinto que nós temos em nós, para que nós possamos trabalhar dia a dia essas origens. Não dá para a gente se enganar. O processo é doloroso, mas ele é irreversível. Nós temos que começar em algum momento, ele é fundamental. Então, os sofrimentos humanos, meus amigos, eles são manifestações de distúrbios que permanecem no ser espiritual. Questões não resolvidas, não entendidas ou mal vividas, que temos que vivê-las bem. E essas questões mexem com sensores emocionais e com harmonia. E isso mexe com as nossas células. E as nossas células fazem com que haja degeneração. E com a degeneração e multiplicação de uma forma degenerada das células, trazem enfermidades. Enfermidades no corpo e na mente. E aí nós temos que entender que nós temos causas anteriores e causas atuais. Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquilo que não fizemos nessa presente vida, necessariamente, esse dissabor que nós estamos passando, são decorrentes de causas anteriores, necessariamente. E tem uma palestra célebre do nosso amigo Frutuoso, eu esqueci o nome dele, Frutuoso, que é um médico, e ele é um médium do Frei Luiz, e ele fala como que ele vai ensinar na cadeira de medicina para os alunos dele, da UERJ, que um feto está com câncer. Ora, se não tiver uma causa real, seria uma questão desconexa de Deus. Então, tudo que nós não praticamos nessa vida, necessariamente há que se ter uma ligação com vidas anteriores. E vidas e ações essas que estão efetivamente registradas no nosso perispírito. É verdade que nós não lembramos o que nós fizemos. E o véu do esquecimento ele é fundamental para que a gente possa começar de novo. A cada reencarnação, nós recomeçamos a nossa caminhada naquele período para que a gente possa realmente aprender e fazer diferente e incorporar aquilo que era um registro perispiritual e, portanto, um registro deficitário de erro, que ele possa limpar a mácula e virar um aprendizado, e com o aprendizado virar um atributo moral incorporado ao espírito. E Deus permite que nós façamos isso no nosso tempo, em parcelas sucessivas e proporcionais às nossas possibilidades. Mas nós temos que lutar, nós temos que fazer. Jamais existe erro, meus amigos. É falso falar que eu vou erro, que eu estou com azar, como a gente falou, que não merecíamos isso, aquilo. Isso é mais do que um erro, isso é um desrespeito com Deus. Tudo tem uma causa. Dentro das leis de causa, efeito e ação e reação. Tudo tem uma causa, tudo tem uma origem dentro da lei da vida. E essa origem é sempre determinada por uma ação nossa. Agora, nós temos as causas atuais. Coisas que nós viemos passar na presente reencarnação, dentro do projeto reencarnatório por situações. E nós podemos adquirir novos débitos, de acordo com a forma que nós caminhamos em nossa vida. É bem verdade que os nossos olhos são míopes, são desvirtuados, e pode ser que pela nossa empáfia, orgulho ou vaidade, nós possamos ter feito algo a alguém da qual nós não percebemos, da qual nós não vimos, não sacamos. Isso pode acontecer? Pode. Mas qualquer ação direta ou indireta que nós tenhamos participação e fizermos a nós ou a qualquer que seja, ela vai ser responsabilidade nossa e vai estar registrada espiritualmente. Então nós temos, é lícito dizer que nós, dentro do conceito de sociedade, nós temos participação concreta no desenrolar da vida,
nas nossas ações e nos efeitos e consequências de nossas ações. Aqueles que nós tomamos de uma forma impensada, que podem gerar consequências para outros. Então, nossas ações resultarão em ação e reação, em causa e efeito. Melhor, em reação a ações e efeitos a causas. Eu acho que é isso, né? Eu misturei? Gente, eu fiquei um pouco perturbado aqui, mas eu acho que é isso. E vão sensibilizar ou essa reencarnação ou reencarnações futuras, necessariamente. E esses ditos de sabores, ninguém passa sem a finalidade útil. Mas isso não é a punição, meus amigos. Jamais vai ser punição. Esse é um pagamento a nós mesmos, é uma reparação. É uma lei de justiça, de amor e de caridade. Deus é misericordioso conosco e permite que nós possamos passar por essas situações decorrentes daquelas que nós praticamos no passado, para a gente que entenda de uma forma lúdica, pedagógica, que aquilo é um erro e nada melhor passar pela situação para aprender. Mas se a gente não aprender, a gente vai passar por isso ou por outras coisas diferentes. É uma lei educativa, meus amigos. E como mudar? Como mudar essa questão? Entender. Estamos falando agora de dores e sofrimentos. Entender, procurar aceitar, mudar a forma de enxergar as ocorrências, entendendo que elas decorrem de atos nossos mesmos, que são processos que nós temos que passar, e aí nós podemos passar de uma forma melhor ou de uma forma com pior assimilação. Inverter as polaridades energéticas e aceitar melhor, mudar os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos ambientes, frequentamos as nossas companhias físicas e companhias espirituais. Isso muda substancialmente a nossa forma de ver a vida, as nossas energias correlatas e consequentemente, a nossa forma de caminhar perante a vida. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala do bem e do mal sofrer. E esse bem ou mal sofrer, não uma apologia do vivador, não, de conhecermos e aceitarmos as leis divinas que nos levaram a passar por aquela situação. Se nós conhecermos a possibilidade de nós bem entendermos aquele sofrimento, que nada acontece ao acaso, que tudo teve sua origem, nós poderemos ter mais consciência, mais aceitação para passar por essas duras e necessárias expiações, processos de resgates kármicos necessários. Dois seres em igualdade de condições, com as mesmas doenças, no mesmo nível de intensidade, eles certamente passarão por essas situações de uma forma completamente diferente. E isso quer dizer o bem sofrer ou o mal sofrer. Porque quem entende que aquilo é um processo de reparação, vai passar de uma forma mais leve, com mais aceitação, com mais equilíbrio. E aquele que reage mal poderá agravar muito a sua situação física, mental e espiritual e passar de uma forma muito mais dura, sofrível, se sentindo desgraçado, desafortunado, não merecedor disso, e pode potencializar as suas dores e doenças. Isso está relacionado à psicosfera gerada, trazendo os amigos aos protetores, os espíritos afins, espíritos amados, ou aqueles espíritos que se condoem da nossa situação, da tristeza que nós estamos, da nossa dor, ou aqueles que querem se aproveitar e sugar nossas energias também. Então, no capítulo Bem-aventurados os que choram porque serão consolados, fala que nós temos diferentes tipos de choros.
o da dor própria e do dor alheia, a perda de entes queridos e das situações. E podemos chorar lágrimas verdadeiras e lágrimas de desespero. E Emmanuel esclarece isso muito, essa lágrima de desespero. Ele diferencia o tormento físico do sofrimento do espírito. Ele diferencia isso. Buda fala diferente. Fala se a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Mas essas lágrimas verdadeiras, elas, indo ao encontro que fala no Leon Denis, elas podem promover uma grande catarse, limpando a alma, libertando o espírito, porque elas são lágrimas de quem está emocionado, sofrendo, mas enfrentando de uma forma magistral aquela ocorrência, aceitando, e isso está promovendo uma modificação íntima e um avanço, uma evolução espiritual. Isso é extremamente importante. A dor física propicia o despertar da alma, um chamamento para os abusos que nós estamos levando na vida, ocorrências das expiações, reparações, advertências para que não passamos por nova situação. E por que serão consolados? Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Porque serão reconfortados. Sempre teremos alguém do nosso lado, nos amparando, nos abraçando, nos intuindo, enxugarão nossas almas, ampararão, intuirão, nos darão consolo para essa libertação, a força para enfrentarmos essa situação. Então, sempre que nós... deixa eu ver o horário aqui, eu estou um pouco... 8 horas, tenho 15 minutos. Então, vamos pensar agora. Como agir com a dor? Com a nossa, nós já vimos que nós temos que considerá-la não como uma inimiga. Nós já vimos que temos o bem sofrer ou o mal sofrer. Já sabemos que essa dor, ela tem uma origem. E essa origem tem que ser tratada e cultivada por nós mesmos. Mas a dor alheia? A dor alheia, nós devemos atingir. Isso está no seminário que nós fizemos de atendimento fraterno. Está no material também da Carmen Silveira. Nós devemos agir com empatia. Agir com empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. Não viver a dor da outra pessoa. Não viver a vida dela. Se colocar no lugar dela. Buscando agir ou pensar como ela pensaria nas mesmas circunstâncias, mas com uma questão de um equilíbrio moral e base energética diferenciada, de não desespero. Isso é empatia, se colocar no lugar do próximo, ajudar o próximo sem impor nada, respeitando o livre-arbítrio da pessoa, não interferindo nas suas escolhas. Isso é caridade, isso é amor, meus amigos. Não julgando a intensidade da dor da pessoa. A gente não precisa concordar com o erro, mas a gente pode ser solidário, independente do erro que a pessoa fez, para ajudá-la na recuperação. Isso é buscar a libertação da pessoa através de esclarecimento e orientação, para que ela mesma possa resolver suas dificuldades. Nós não devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que outro fizesse a nós, e não seria legal que outro chegasse para nós para ajudar na nossa dor, como nós bem passarmos por ela, suportarmos. Será necessária a modificação de condutas, as ações de cada um. Mas nós temos cautelas, temos que ter cautelas de socorrer. A gente não pode se contaminar ou insuflar a pessoa. Não, isso mesmo, está doendo a perna, corta a perna. Isso me dá dor de cabeça. Se mata, que acaba com isso. Meus amigos, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós influenciarmos ou denegrirmos na mente do outro. Há que se ter muito amor, muita serenidade, muito equilíbrio, para lidar com a dor alheia. Nós não podemos também levar para nossa casa o sofrimento do outro, porque nós temos nossos próprios problemas
E aí, se nós não tivermos em condições energéticas equilibradas, nós podemos viver no mesmo abismo que a pessoa está. Temos que ter a responsabilidade de não deixar o sofredor pior do que está. Aquele que sofre, aquele que nos procura, ele precisa de alento, leveza, explicação, consolo, abraço, apoio. Ele não precisa que você agrave a sua ferida. Tem um texto, que se não me engano é no Evangelho, que fala que a gente tem que cuidar da dor do outro como se fosse um enfermeiro ou um médico mexendo na ferida do próximo, com asepsia, com cautela, para que essa ferida não piore, não se contamine, não crie ulcerações maiores. Então a cautela chama-se amor, cuidado, comiseração, empatia, se colocar no lugar. Outra questão, a pessoa pode chegar precisando de um consolo e a gente descarrega todos os nossos problemas sobre a pessoa e ela vai virar um psicólogo nosso. Não dá, né, meus amigos? Não dá, a gente não está disputando. Ou a gente age com amor com o próximo, tentando ajudá-lo, mas não vá utilizá-lo como um obsessor, pelo amor de Deus. Não fazer da dor uma disputa. É muito comum, não, você está doente disso? Não, mas a minha dor é muito maior. Ih, mas eu sofro tanto. Ih, mas você tem a dor aí, ó, minha ferida aqui. Então, a dor é individual. A dor, ela se manifesta não só pelas ulcerações, pelas doenças, mas elas podem ser registros da alma, registros invisíveis. E que por vezes, por serem invisíveis, nós podemos minimizar a dor do outro. Mas essa dor invisível, essa dor abstrata, pode provocar de tal forma uma ulceração mental na pessoa que ela é capaz de se suicidar. E nós não podemos minimizar essa situação, nós temos que ter amor, saber escutar. E para saber escutar a gente não pode ter impaciência, preconceito, ansiedade. Outra questão importante, que nos cabe perfeitamente. Nem todos os problemas mentais, de ordem mental, são de ordem mediúnica, ou de ordem obsessiva, ou de ordem mediúnica. Eles podem ser problemas da nossa personalidade. Personalidade dura pela que nós temos, pelo nosso endurecimento, por queremos ter razão, por queremos que as nossas verdades e prioridades sejam aceitas pelo outro, por nós não queremos conviver com a ideia do contraditório. Meus amigos, os problemas de personalidade são imensos e só nós podemos tratar deles numa introspecção, numa revisão em que nós estejamos abertos para nós mesmos, para identificarmos essas situações, conversando na calada da noite, conosco mesmo. Mas bendito seja aquele que esteja vendo aquilo que não esteja, porque muitas vezes nós trazemos isso. Nós trazemos dores que nós não sabemos quais são, de onde vêm, e nem sequer nós nos enxergamos como somos. Essa é uma dor dolorida. Para sentir a dor do outro, a gente não precisa conhecê-los. A gente tem que ter coração e se colocar no lugar delas. Esse é um cartaz que a Carmen Silveira botou no livro, no seminário que nós usamos. Para sentir a dor das pessoas, não precisa conhecê-las. Basta se colocar no lugar delas e ter coração, ter determinação, vontade de ajudar, comiseração. E por que as nossas dores em identidade de mesma situação, mesma doença, mesma intensidade, por que elas são diferentes? Nós falamos das questões orgânicas que o dicionário nos falou. Agora nós temos que falar que nós somos espíritos individuais. Fomos criados em momentos diferentes, com experiências diferentes. Uns evoluíram mais,
Uns evoluíram mais intelectualmente, moralmente. Portanto, cada um de nós haverá de enfrentar as mesmas situações de forma distinta. Então, jamais poderemos falar que nós sentimos, meu amigo, eu sei o que você está passando, eu sei a dor que você sente. Não sabemos. Jamais saberemos a dor do outro, porque são dores individuais que guardam com relação com as experiências reencarnatórias e as dimensões orgânicas e físicas. Quantos se apresentou para nós sofrendo situações que aos nossos olhos e aos olhos da vida elas não existem, mas são situações que estão dentro da mente delas. Isso é desesperador, a pessoa se olhar e não se ver, a pessoa se olhar e não saber o que ela tem, o que ela sente, quem ela é. Essas pessoas precisam de amor, entendimento, abraço fraterno. Precisam de terapia psicológica, sim, mas terapia do amor também, de ouvir, para que elas possam gradativamente se conhecer. Outra questão, meus amigos, nós jamais podemos tomar as nossas experiências de nós mesmos como parâmetros para a dor alheia. Eu passaria da dor do outro, eu passaria assim porque eu tenho experiência. Não pode, não é você que está lá. É uma injustiça, é um julgamento precoce, é uma inverdade. Isso não é caridade. Então possuímos nossas digitais na ordem física e na ordem espiritual. E, portanto, deveremos respeitar sempre a dor do outro, por mais que nos pareça irrelevante ou que ela não exista. Algo existe e devemos escutar, e pode ser um desarranjo mental, pode ser um processo obsessivo, pode ser um processo kármico de vivências passadas. Nos cabe escutar e, com a intuição da espiritualidade, nos intuírem. Muitas vezes esses casos convergem para tratamentos simultâneos, médicos e espirituais. Dando prosseguimento, a dor de quem perdeu a si mesmo, a dor de quem não se reconhece, a dor de quem perdeu o rumo da razão, de quem não sabe que rumo tomar, o rumo do desespero. Por isso que nós temos que ter comiseração. Não podemos fazer da dor um alvo de Olimpíada, de disputa, correndo a nossa contra deles. E aí temos visto muita falta de respeito. Muita falta de respeito. Existe uma tendência que a gente se ache não merecedores de virtudes. Não, nós nos achemos mais merecedores de virtudes do que outros. Essa pandemia é um exemplo grave, que a gente acha que nunca acontecerá com a gente. Ela pode acontecer com os outros, mas nós achamos que não pode acontecer com a gente e não vai acontecer. Quando nós somos adolescentes, nós temos uma avaliação de risco desvirtuada, mas quando nós somos na madureza, a nossa soberba de estar acima pode fazer com que a gente não tenha olhos e sensibilidade de saber com que aquilo não só possa acontecer conosco, mas se não acontecer, a gente tem que ter respeito pela dor do outro. Tantos doentes passando por momentos de expiação e provas, de tantas doenças, temos que ter respeito à dor do outro. Não é uma mera possibilidade, pode atingir a todos e a nós, meus amigos. Mas mesmo que não atinja, a gente tem que respeitar. E respeitar mais, porque no jogo da vida, uns têm que aprender com os outros sempre. Sempre. E aqueles que estão em mais condições, e não necessariamente saúde, podem sempre fazer mais pelos outros, auxiliar. Notem que um doente que está do bem sofrer, ele pode auxiliar um doente que está com uma doença muito menos física, mas que está encarando no mal sofrer.
por ele estar numa condição equilibrada, de mental, saneada. Então nós deveríamos, com discernimento, com os nossos conhecimentos, darmos exemplo, termos mais respeito, dedicação e amor para a dor alheia, consolar e auxiliar aqueles que passam pelos infortúnios diariamente. Nós devemos respeitar não só os doentes, mas os familiares, que com sentimento de impotência, por vezes, eles sofrem mais que o próprio doente. Imagine os familiares que não podem fazer nada a não ser rezar, que dariam a própria vida para salvar a vida de um ente querido. Olhemos e tenhamos comiseração e respeito pela dor do outro está sentindo. E isso que eu estou falando não tem nada a ver com política, economia, não tem nada com partidarismo, com apoiar um, apoiar outro, nada disso. A gente está falando de amor, de caridade e de humanidade. As pessoas têm sem amor, estão sem respeito com o próximo. Deveriam, no mínimo, reverenciar aqueles que sofrem com respeito. E sempre ter caridade. Sempre colocar o amor em ação. Estender a mão, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Jamais a dor pode ser alvo de disputa, meus amigos. Jamais a minha dor poderá ser igual, menor ou maior que a sua. Porque não é isso que está em voga. O que está em voga é auxiliar e respeitar as individualidades, os sofrimentos, assim como nós gostaríamos de sermos respeitados e termos o apoio quando nós passarmos pela situação. Ou vocês acham que aqueles que negam a existência das dores alheias passarão por algum dissabor? Claro que passarão. Claro que passarão. Então a dor é divina, meus amigos. É da justiça divina a dor. É um processo educativo. Ela não é punição, é reparação. Ela é aprendizado. Ela é individual e deve ser respeitada sempre. Ela é um rumo para a evolução. E para terminar, tem no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, um personagem real chamado Epiteto. Epiteto é um filósofo grego e, como destino dos gregos na época, ele foi escravizado e escravo de um secretário de Nero, imperador romano. E olha que o que Epiteto falava, apesar de ser escravo. Falava assim: é falso dizer que a saúde é um bem e a doença é um mal. Usar bem a saúde é sempre um bem. Usar mal a saúde é sempre um mal. De tudo na vida se tira um bem, até da própria morte. Então, meus amigos, que a gente tenha respeito, que a gente tenha mais comiseração, que a gente não faça das nossas dores alvos de disputas, que nós não venhamos a banalizar o sofrimento alheio, porque nós não sabemos as ramificações, desdobramentos que existem, nem o que acontecerá, do qual nós podemos levar uma fração pelas nossas ações. Então que façamos sempre o bem, sempre a caridade, sempre com empatia, se colocando no lugar e fazendo isso conosco mesmo, porque fazendo a nós, fazendo ao próximo, estaremos fazendo a nós mesmos sempre. Chegou a hora. Vamos agradecer a espiritualidade pela oportunidade. Permita, Senhor, que a rodeza de nossas palavras, que porventura a não clareza das informações possam desabrochar no coração de todos que nos assistiram, para entenderem como é importante, como é imperiosa necessidade de nós bem ultrapassarmos os nossos sofrimentos, as nossas dores, dentro do conceito do bem entender e bem sofrer, para que nós tenhamos uma evolução e a felicidade futura, mas que tenhamos fé e esperança e possamos ajudar aqueles que sofrem, perdidos, desalentados dentro do mal sofrer, enxugando suas lágrimas
e ajudando dentro dos conhecimentos espíritas e cristãos a enxergarem de uma maneira mais clara o porquê que sofrem, para que possam fazer do sofrimento uma ferramenta, um alicerce para evoluções futuras. Obrigado, mentores da CEF, obrigado, nossos mentores. Obrigado, mentores do Atmos, por nos incluírem, nos ampararem, e rogamos que tudo tenha ficado claro. Tenhamos mais respeito pela dor do próximo, pelo próximo que sofre diretamente e pelo próximo que sofre indiretamente, como os familiares. E não é porque não estamos passando pelas mesmas situações que não passaremos pelas mesmas futuramente ou por outras piores. Que Deus tenha misericórdia de nós, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado a vocês. Perdão pelo aparelho ser profundamente enferrujado. Que possam ficar as bases mais importantes. E num momento pandêmico como esse, onde hoje, para vocês terem uma ideia, de ontem para hoje nós fizemos a prece, uma irradiação na CEF para, só para vocês terem ideia, aqui nem coube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 irmãozinhos que desencarnaram de ontem para hoje. Então o momento é de sofrimento, o momento é de resgates, de expiações, e que não sejamos nós a agravar a situação dos outros, e que tenhamos essa percepção da necessidade da caridade. Ok? Fiquem todos com Deus, forte abraço, muita gratidão a todos. Amém.